Tu conhece um dorama chamado Karma? Esse dorama desse ano 2025, dirigido por Lee Il-chun, ele tem apenas 6 capítulos, né? E ele mostra aí como, através de uma ligação entre 6 pessoas, né? Depois que acontece um acidente fatal, essas pessoas acabam aí se interligando, né, e tendo aí que lidar, né, com as consequências das suas escolhas, dos seus destinos, etc, né? O dorama, né, ele é muito assim, muito ágil, né? Tudo acontece muito rapidamente. No começo a gente vê bem detalhadamente como as 6 pessoas se envolveram nesse acidente, né? Como tudo isso se interligou, né? Cada nome de capítulo falando sobre, primeiro sobre os acontecimentos, né? Cada um deles e tudo mais. Depois, né, as coisas vão se misturando e tudo vai acontecendo muito rapidamente e a gente vai vendo aí uma sucessão, né, de fatores, de coisas que vão acontecendo e que a gente não consegue muitas vezes nem assimilar direito, porque é muita informação, o enredo ele é muito ágil, né? Ele não aprofunda muito em todos os personagens, mas ele tem muito o que contar, né? É muito cheio de detalhes, é muito cheio de acontecimentos e é daquelas tramas que você tem que prestar bastante atenção, porque se você piscar ali o olho, perder alguma coisa, você já tira o foco, né? Você já não consegue mais ter uma coisa que se ligue uma na outra. E o dorama, ele começa, né, contando a história, que é o primeiro capítulo, que é o devedor. Eu vou contar aqui para vocês praticamente a história do comecinho, né, do dorama, e vou deixar a questão de vocês aí, se vocês quiserem terminar, né. Adianto que tem um plot twist maravilhoso no final, né. É realmente um dorama assim, como há muito tempo a gente não vê. E ele começa contando a história do Lee Chechuan, né? Lee Chechuan, acho que é Lee Chechuan, que ele é um cara cheio de tramóias, né? Ele mora sozinho, mas ele deve aí uma gangue e tudo mais. E essa gangue, né? Esse pessoal a quem ele deve, dá um prazo para ele de 30 dias, né? Para ele achar um dinheiro para eles, né? Devolver o dinheiro deles. Ou ele vai ter que pagar, né, com os órgãos dele, né? E ele, que é muito acostumado a viver malandramente, né? Ele pede aí muito dinheiro ao pai dele, que já é um senhorzinho e tudo mais. O pai dele sempre muito gentil com ele, né? Sempre dando conselhos e tudo mais. Mas ele só quer explorar, né? O pobre do pai e tudo mais. E aí, numa dessas, né? Ele acaba indo na casa do pai e vendo que o pai dele tinha um seguro de vida, né? Ele vê que se o pai dele, por um acaso, chegasse a morrer, né? Chegasse a falecer, ele ficaria com aquele seguro de vida. E tudo isso porque e o pai dele sofre um acidente, né? Vai parar no hospital, um cara que estava meio bêbado, atropela o pai dele e tudo mais. E aí lá ele pede até um dinheiro a esse cara, né? Diz que se ele não der o dinheiro para ele, ele vai dizer para os policiais que sentiu o cheiro de álcool dele e tudo mais. E as coisas vão se complicar para ele. E aí, depois que ele cuida um período do pai, né? Enquanto o pai está no hospital e tudo mais, ele acaba tendo que ir na casa do pai para ir mexendo umas coisas, né? Trazer umas roupas pro pai e tudo. E ele acha esse seguro de vida. E quando ele acha, né, os olhos dele se iluminam, né? Ele não pensa nem na questão de perder o pai, ele pensa na questão do dinheiro, que são 500 milhões de yuanes, né? Que é a moeda lá. E ele só fica pensando nisso. E aí ele contrata, né, um cara que ele ouviu falar que é de uma gangue e tudo mais, que é muito perigoso. Ele termina indo atrás desse cara e fazendo aí, né, um acordo com ele, que vai dar uma parte do dinheiro para ele, né, vai dar alguns milhões para ele fazer isso, né, ele matar o pai dele. Só que o cara termina descobrindo que o dinheiro que ele ofereceu é bem pouco diante de tudo que ele vai receber.
E aí fala pra ele que ele só vai realizar essa questão de matar o pai dele se ele der mais dinheiro, né? E aí ele termina aceitando e tudo mais, só que ele pede pra ele fazer uma coisa muito bem feita, né? Que não fique nada, né? Nenhum rastro e tudo mais. E aí chega a noite, né? Para o dia, então, do tão firmado acontecimento. Ele fica super nervoso, né? Na rua, tentando aí fazer, seja lá o que for, para passar o tempo. E o cara segue lá, o pai dele, né? No caminho de casa, para tentar aí efetivar o acidente de carro, né? E aí o senhorzinho tá lá, seguindo na rua dele, o cara simplesmente atropela ele, né? E volta ainda para conferir se ele tá lá deitado realmente no chão, o senhorzinho tá, né? Muito ferido lá no chão. E finalmente ele arranca. Só que nisso tudo, uma moça que ia passando, ela acaba vendo, né? Vendo o acidente. E ela fala com a polícia, olha, eu vi e tudo mais, ele é, eu posso testemunhar. E aí, né, quando o cara liga pro Tichuan, né, falando pra ele, olha, eu acabei de matar seu pai, tudo, deu tudo certo. Ele já fica imaginando, né, como vai ser as coisas e tudo mais. A polícia também liga, né, e pede pra ele ir até lá, porque o pai dele tá morto. E aí ele vai, faz aquela cena toda, aquela coisa bem de ator, né, e ele super tranquilo, né? Porque tinha dado tudo certo. Até que o policial diz: olha, mas nós temos uma testemunha. E aí ele já fica super chateado, né? Porque ele pensa: poxa, como é que pode? O cara deixou aí um rastro. E depois ele acaba descobrindo coisa pior. Ele acaba descobrindo que quem matou o pai dele acabou enterrando ele. E o pai dele acabou sendo descoberto dentro de um matagal, né? Numa cova bem rasa, por uma mulher que estava acampando lá. E aí ele fica desesperado, sem entender nada, né? Porque o combinado dele com o assassino era completamente diferente. E ele fica sem entender aquilo ali, né? Mas mantém a pose dele de artista, né? De quem tá muito preocupado, dizendo, olha, vocês precisam investigar, não sei o quê, e a polícia dizendo que tudo bem. E quando a polícia sai de perto dele, ele fica, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, né? E aí, depois daí, é só ladeira abaixo, né? Porque vai mostrar, né, quem provocou essa segunda parte do acidente, né? Ele liga lá pro cara e fala, olha, como é que pode, você fez isso, isso, isso. E o cara diz, não, eu só passei por cima dele. Quem enterrou seu pai aí deve ter sido outra coisa completamente diferente. E aí a gente vê numa outra parte que o pai dele consegue, né, se levantar depois do carro ter passado por cima dele. Ele sai cambaleando pela estrada. E um cara que mostra ele segundos antes, né, momentos antes com a namorada dele. A namorada dele insistindo para ele beber e ele dizendo que não queria, que não queria, que não queria. Ele termina cedendo, bebe. E aí ele sai lá na estrada, eles acabam fazendo umas brincadeirinhas sexuais lá. Termina que ele perde o controle do carro e passa por cima do senhorzinho de novo, que dessa vez finalmente morre, né? Acontece realmente a fatalidade. E aí ele fica desesperado junto com a menina, né? Faz de tudo para tentar esconder o corpo e tudo mais. Só que um outro cara vê, né, de longe, um cara que tava varrendo a calçada. E aí ele fica desesperado, né? Promete um dinheiro a esse cara se o cara não disser nada. E pede só a ajuda dele para poder enterrar, né, o senhorzinho. E aí eles enterram, né? E ele dá um dinheiro pro cara, né? Leva a namorada dele pro trabalho também. E o cara agradece, né, lá o dinheiro, ganha uma certa quantia muito boa e vai para casa. No outro dia, esse cara que passou por cima novamente, né, do senhorzinho, ele tá lá no trabalho dele, ele é motorista e ele recebe nada mais nada menos que a visita do cara que ajudou ele, né, a encobrir o corpo, como se fosse aí extorquir ele novamente, né. E depois disso daí são só pessoas cada vez mais se envolvendo, né, e acontecendo cada vez mais desgraça, mais coisa que você fica, meu Deus, onde é que isso vai parar, né? Então, assim, se você gosta desse tipo de trama, né, dessas coisas que cada vez que você pensa que tá chegando numa solução, as coisas pioram ainda mais, esse aí é o dorama para você. E é mais uma dica aqui do canal, se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais, até a próxima.